Sabe o processo de violência doméstica que a Ana Hickman move contra o ex-marido, o Alexandre Correia? Então, esse processo ganhou mais um capítulo. O que aconteceu agora, gente? A justiça determinou que o filho do ex-casal, que inclusive completa hoje, 10 anos, que esse filho passe por uma avaliação com psicólogos e assistentes sociais para saber se ele tem condições de depor, de falar sobre o que viu no dia em que a Ana afirma que as agressões aconteceram. Lembrando, gente, que a briga teria começado porque a apresentadora decidiu contar para o menino sobre os problemas financeiros que enfrentavam. E aí, em depoimento, a apresentadora disse que primeiro foi agredida verbalmente, sendo chamada de louca na frente do filho. Aí depois vieram as agressões físicas. E casos como o da Ana Hickman, em que a violência acontece ali, ó, na frente dos filhos, a gente sabe, né, que esses casos acontecem todos os dias. E que os traumas que ficam para uma criança que está sendo inserida ali naquela violência, a gente sabe que esses traumas podem ficar aí para o resto da vida e não são fáceis de lidar. Inclusive, então, a gente vai falar sobre esse assunto aqui no nosso estúdio. Eu recebo a psicóloga Luciane Fantini. Obrigada, Lu, pela sua participação. Uma boa tarde. Advogado Zedu, muito obrigada pela sua presença, viu? Boa tarde. Sempre uma honra estar aqui. Boa tarde a todos. A gente que agradece, viu? E a gente também recebe aqui a Lenir Bonifácio. Boa tarde, Roberto. Boa tarde, Lenir. Daqui a pouquinho ela vai falar sobre a história de vida dela, que os filhos também presenciaram a agressão que ela sofria do ex-companheiro. Mas antes, Edu, para a gente entender como funciona, né, ouvir o depoimento de uma criança num processo, para qualquer situação, conta pra gente. A gente sempre deve evitar trazer as crianças para o contexto de um processo, levar a criança para fórum, vamos dizer assim. Por quê? As crianças estão em processo de formação, o discurso da criança, a forma de falar é diferente e elas são bastante suscetíveis e sensíveis. A gente pensa que não, mas as crianças percebem tudo. O fato de perceber não quer dizer que elas sabem processar aquilo que elas estão recebendo. Então, ouvir uma criança como testemunha, alguma coisa assim, só mesmo em último caso, quando não tem a condição de se fazer a prova de uma outra forma, e assim mesmo a lei vai estabelecer uma série de regras para preservar aquela criança. E qual é o peso do depoimento dessa criança no processo? Pois é, o depoimento ele é feito assim, quando não tem jeito, você vai ter que ouvir uma criança. Ele é feito de uma sala separada, há uma transmissão simultânea para a sala de audiência. A criança não pode ter contato visual com as pessoas que estão na sala de audiência. Ela vai ser assistida por uma psicóloga e quem vai fazer as perguntas é a psicóloga. O juiz transmite, normalmente a psicóloga está com ponto no ouvido, vai transmitir as perguntas e as perguntas são feitas para a criança. E a psicóloga tem que ter até o cuidado de como elaborar essa pergunta. Não falar da linguagem do juiz ou das partes, mas falar numa linguagem que ela possa extrair daquela criança a verdade. Mas, assim mesmo, isso é sempre muito complicado por conta da forma de elaborar o discurso das crianças. Diz que criança não mente. Mentira, criança mente. A criança não fala, inventa coisas. Não é que ela inventa, ela processa, ela transmite de uma forma diferente. Então, você precisa ter um profissional ali que consiga traduzir isso e trazer essas informações para o processo. Mas sempre, na medida do possível, evitar envolver as crianças em problemas de adultos. A maior preocupação quando a gente vê uma notícia como essa, Luciane, é que, primeiro, essa criança já sofreu uma violência, né? Só de presenciar uma cena como essa, isso já traumatiza. E ainda ser colocada numa situação, né, mesmo que tenha todo o cuidado ali, como garantir que essa criança vai ter sabe, toda a sua dignidade ali preservada nessa situação? Bom, como o nosso colega Zedu colocou muito bem, isso é sempre feito em último caso, né, Roberta? Porque se procura ao máximo preservar a criança, mas quando não há jeito, a única prova, né, foi o testemunho da criança, precisa se tomar alguns cuidados. Mas lembrando, Roberta, que é sempre muito importante preservar, inclusive, a criança, assim, desse contato, porque não se pode colocar a criança contra pai e mãe, né? É uma coisa, assim,
O problema é dos adultos, não é da criança. Os adultos têm que aprender a resolver suas questões, né, sem misturar a criança. Então, esse cuidado tem que acontecer, né? Então, o cuidado na abordagem, mas também a compreensão de que a criança não está do lado do pai ou da mãe. Ela está colocando os fatos, né? Ela não está indo contra o pai, porque pode isso também soar como algo traumático para a criança, né? Olha, me posicionei contra o meu pai, não sei como é que o pai também vai processar isso tudo. Então, por isso que a gente evita trazer testemunho das crianças para esse momento, né? E eu me coloco até no lugar dessa criança que possa vir a passar por uma situação como essa. Imagino momentos antes, Edu, a cobrança que ela deve ter tanto de um lado quanto do outro. Exatamente. Você não vai falar isso, ou então ouvir do pai ou da mãe, você conta isso, 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 isso. Então, como é que você monitora essa situação? Isso é sempre muito complicado, Roberta, porque você acaba jogando nas costas de uma criança uma responsabilidade que ela não está madura o suficiente para ter. E ainda que ninguém fale nada, só o fato de falar, você vai lá falar com o juiz. Quer dizer, ela sabe que algum julgamento vai ser feito a partir daquilo que ela vai dizer e sabe que esse julgamento pode prejudicar o pai ou a mãe. E isso é extremamente complicado. A gente acaba colocando a criança numa posição onde ela jamais deveria estar. A criança não é para decidir pelos pais. Aliás, o poder familiar que é atribuído aos pais é exatamente para que os pais decidam as questões para as crianças. Então, quando você coloca uma criança para decidir alguma coisa, você está subvertendo essa ordem. E a lei não está lá de graça. Há um motivo para isso existir. E o motivo principal é a necessidade que a gente tem de proteger as crianças e os adolescentes. Aquilo que eu sempre lembro, a criança ela está no centro da proteção constitucional. Ela é o miolinho, é o ponto mais sensível da nossa Constituição. A lei determina. Por que a lei determina? Porque é bom para a sociedade que a criança seja protegida, né? E essa proteção, quando você vê uma criança num ambiente forense, que é um ambiente duro, é um ambiente de litígio, colocando uma criança para depor contra o pai ou depor contra a mãe, para falar de fatos que às vezes ela não teve nem preparo para assimilar adequadamente, isso é sempre muito difícil. Daí a necessidade do depoimento especial ser feito com tanta cautela. Só lembrando o seguinte, Roberto, em alguns casos, a gente até evita esse depoimento no ambiente de audiência, no momento da audiência, quando a escuta das crianças é feita pelas equipes multidisciplinares do juízo. Aí já é um outro ambiente, às vezes essa escuta é feita na casa onde aquela criança já reside, perto do brinquedinho que ela gosta, fica mais à vontade. Essa escuta não tem que ser feita necessariamente com a fala. Existem muitas ferramentas, a Luciane pode explicar isso aí melhor. E normalmente assim, embora exista um impacto, esse impacto é mais relativizado. Depoimento de criança é sempre uma coisa que me deixa muito preocupado. Sabe? Só fazer um parêntese aí, que eu dei um exemplo numa suposição, quando eu disse que, imagina como é que fica a cabeça dessa criança, momentos antes, receber aquela cobrança ou do pai ou da mãe, sobre o que ela vai falar. Eu falei isso como uma suposição, não usando exatamente o caso da Ana Hickman, viu, gente? Mas acontece muito, tá, Roberto? Essa pressão em cima da criança, a gente vê isso todo dia nas lidas forenses. É essa pressão que é feita em cima da criança, que é um absurdo. Pois é. Lenir, conta pra gente, seus filhos já presenciaram os momentos, infelizmente, os momentos de confusões entre você e seu ex-companheiro. Como que você administrava, como mãe, aquela situação pós-traumática com ele? Bom, assim, os meus filhos, eles ficavam traumatizados, eles tinham um jeito de reagir. O jeito deles era mais de sentar nos cantos, de chorar. Eles tinham esse jeito de reação. E eu tentava, assim, quando acabava ali aquela hora, aquele momento de violência, eu tentava conversar com eles. A gente chorava muito juntos. Meus filhos choravam muito. Meus filhos cresceram, uns filhos muito tristes. Até nas fotos você via que não eram umas fotos real. As crianças absorveram muita coisa ruim, muita violência, e isso não foi bom para eles. Mas eu tentava de todas as formas. Eu colocava num curso, eu arrumava um emprego, né? Meu filho já era adolescente, indo para os 14 anos. Eu fazia de tudo, eu conversava porque eu não trabalhava, então eu dava
de mim o melhor para eles. Já o pai fugia, o pai era mais de fugir. As crianças, então, ficavam com esse problema psicológico e sofrendo a vida inteira. E o que você orientava eles? Qual era a conversa? Como que você tentava amenizar esse sentimento de tristeza? Menina, eu creio que eles choravam tanto porque amava tanto o pai. Parecia até que amava mais o pai do que a mãe, mas não é, porque o pai trabalhava e a mãe ficava mais presente. Mas eu tentava conversar, sei lá, eu lutava de todas as formas. Eu não consigo nem falar, porque meus filhos tiveram uma infância muito triste na questão de relacionamento entre pai e filhos. Então, para mim, é muito difícil falar essa parte de filhos. Agora, a Leni, Luciane, tocou num ponto muito importante, né? Porque na cabeça da criança, o pai é o pai. Só que isso, de repente, aquela referência que você tem de homem, de super-herói da sua vida, isso, de repente, é desconstruído com uma atitude, né? Com o fato de presenciar essas atitudes. Então, você vê que isso vai se rompendo, vai sendo desconstruído na cabeça da criança. O que pode trazer futuramente, né? O que isso pode ocasionar na vida dessa criança futuramente? Então, Roberta, mas o que a gente percebe, né? A criança, como bem dito aqui anteriormente, ela tem... ninguém garante que o que está acontecendo seja percebido por ela exatamente daquela forma. Porque ela tem uma forma própria de interpretar. E ela tem o amor pelo pai, ela tem o amor pela mãe, que é natural, que é normal. Então, assim, nada garante que aquilo que está sendo observado é o fato, é a realidade. Por isso que a gente não pode dizer assim, a criança não mente, né? Ou a criança não distorce. Claro que ela distorce, ela ama o pai. E aí, a gente não sabe a que ponto essa percepção dela também não vai se distorcer, a ponto dela pensar, não, é natural isso que meu pai faz, é natural isso que minha mãe faz, porque ela ama. Então, em nome desse amor, ela pode sim estar fazendo distorções da realidade, estar repetindo esses atos na vida adulta, né? Sem nenhum filtro. Ou não, ela pode também criar uma revolta, uma decepção. É muito difícil a gente falar o que vai acontecer, depende dessa percepção. Por isso que toda criança, né, vítima de violência, ela precisa passar por um acompanhamento. Porque não é matemática, né? Ser humano não é matemática, tem vários fatores envolvidos. E numa criança ainda a gente vê, assim... eu acho desumano até, né? Deixar a criança perceber toda essa violência. Ela devia ser realmente o centro da proteção. Os pais, né, deveriam colocar ali sempre o melhor interesse da criança em primeiro lugar, mas a gente não vê isso acontecendo, infelizmente. Daqui a pouquinho você vai contar pra gente, Luciane, como que, caso isso aconteça, como que a gente deve conversar com os nossos filhos depois dessa violência toda. O ideal, o cenário ideal, é claro que é o que a gente mais pede aqui, é que não aconteça. Sim. Mas a gente sabe que está longe dessa realidade, né? Vamos convidar agora a Leila também para o nosso bate-papo. A Leila, gente, também sofreu violência doméstica e tudo aconteceu na frente do filho, não é isso? Que na época tinha 10 anos, é isso, Leila? Como é que você e como é que o seu filho se comportavam aí nos momentos de agressões? Bom, ele sempre... Eu estava acidentada na época, né? E ele sempre falava assim, mãe, se a gente mudar daqui, se a gente fugir, eu vou te ajudar a cuidar dos meus irmãos, porque eu tinha mais 2 filhos. Um de 1 ano e o outro que já ia fazer 2 anos. E eu terminei fugindo realmente, né? E até hoje a gente mora junto, eu, meus 3 filhos. E foi assim, uma fase muito dura, muito difícil, principalmente para ele. Ele, então, te encorajava a sair dessa situação, é isso, Leila? É isso mesmo, porque se não fosse por ele, nesse momento de sofrimento, porque ele sofria muito, e ele também passava por violência, né? E eu, por não conseguir fazer nada, e também me senti impotente, porque na época o pai dos meus 2 filhos, que ele não era pai desse meu filho mais velho, né? Então ele falava que se eu fizesse qualquer coisa, 2 era filho dele, mas 1 não era, e enfim, né? Então a gente vivia sob ameaças e eu não tinha forças, mas o meu filho me dava força para que eu pudesse superar, né? E mesmo em cima de uma cadeira de rodas,
eu consegui fugir com os meus 3 filhos e hoje já escrevo uma nova história. Olha só que interessante. Deixa eu aproveitar então, Leila, a presença da Luciana Infantini. Daqui a pouco eu volto a falar com você. Às vezes a força vem de onde a gente menos imagina, né? Das crianças, Luciane. A criança não devia estar nesse lugar, né? Mas foi assim, ela devia ser cuidada, protegida, mas ela que deu força para a mãe, né? Muito bonito isso. E é um menino bastante maduro, né? Com certeza. Zedu, acaba que nessas situações, igual a Luciane falou aí, o menino bastante maduro, você percebe que as crianças passam por esse processo de ter que amadurecer, ou seja, pelo amor, ou seja, pela dor? A gente vê muito isso e fica muito chateado com isso. Porque, embora a gente veja a coragem, a superação, como disse a Luciane, não era para essa criança estar passando por isso. Criança é para ser solto, para crescer, para se desenvolver, para receber afeto, para brincar, para não ter responsabilidade. Aí, de repente, você vê uma criança em tenra idade sendo transformada no adulto da família, de uma hora para outra. Aconselhando o pai ou a mãe. Aconselhando o pai. Quer dizer, é uma subversão. Isso não é bonito, isso não é poético, isso não é romântico. Isso é triste. Isso é triste. Não deveria acontecer em hipótese alguma. E aí a gente tem que entender também que o adulto que está sendo vitimizado por uma violência doméstica, ele está doente também. Por vezes não tem condição, por vezes a condição psíquica, né, Luciane, tá inferior até a da própria criança, né? Porque a violência também tem essa coisa, né? E chega às vezes ao ponto de se naturalizar, de achar que tá bom, que é assim mesmo. Ah, isso aí ele fez porque estava... A pessoa começa a buscar em si mesmo motivo para um ato que não tem motivo, que é um ato bestial, que é uma coisa que não pode acontecer, que é uma violência de um ser humano contra o outro. Ainda mais num ambiente familiar que deveria ser... A família deveria ser o porto, deveria ser a segurança das pessoas e se transforma nesse tipo de situação. Isso é muito ruim, isso é muito triste. Nos casos de depoimentos dessas crianças, eles mais normalizam essa situação, entendendo que é normal o que o pai faz com a mãe ou não? Ou tem depoimentos também de crianças revoltadas de ver a mãe sofrendo? Um dos cuidados que tem que se ter nesses depoimentos é não colher da criança nenhum tipo de julgamento, nenhum tipo de elaboração, mas mais no sentido de revelar, quando ela está depondo na condição de testemunha, porque isso é possível por lei, é mais no sentido de relatar acontecimentos. Então, deve-se evitar, porque, olha só, no ambiente terapêutico, a Luciane pode explicar isso melhor, isso já é muito complicado. Agora, você imagina no curto espaço de tempo de um depoimento, de um depoimento especial, você tentar tirar de uma criança sentimentos, sentidos, ordem, organização. Se às vezes demora anos de terapia para chegar num ponto desses, em 20, 30 minutos de uma audiência de depoimento especial, isso é uma forçação de barra muito pesada. Então, deve também ter esse cuidado, é buscar mais no fato, na forma de narrar o fato. E, claro, aí o psicólogo que está presente vai fazer as elaborações e vai auxiliar o juiz a tomar uma decisão. É um trabalho muito difícil, né? Lidar com criança sem que você cometa ali uma agressão àquele universo, né? Que você preserve esse universo infantil. Leni, algum momento da vida, depois da fase ali adolescente, adulto, houve uma conversa com seus filhos? Eles vieram desabafar sobre esse assunto? Assim, aos 16 anos e meio, eu conversei muito com meu filho. Ele estava numa fase muito revoltada mesmo. Eu quero ir embora, eu quero morrer. Ele só chorava. Ele ia para a escola e voltava chorando. E assim, eu peguei os dois, eu falei assim, o que vocês querem? Ah, vou morar com o papai, então vamos. Então, foi no dia que eu levei meu filho para morar com o pai, deixei lá e tal. E ele falou assim, mamãe, aproveitando a fala do doutor, mamãe, eu vou trabalhar, eu vou continuar trabalhando para te ajudar. Só que meu filho já tinha vacilado. Então, assim, naquele dia que eu levei, que eu tomei aquela decisão de levar e conversar com eles junto ao pai, aí foi um momento que o pai me empurrou, me bateu, me jogou longe. Aí meu filho saiu correndo, eu quero morrer. E escreveu uma carta e falou assim, vou embora, vou morrer nas drogas, chega, eu estou cansada disso. Então, meu filho estava cansado, revoltado. E na noite seguinte, meu filho faleceu, realmente. Então, para mim, assim, muito difícil falar sobre isso.
Toma um copo d'água aqui, Leni. Acalma. Que a gente está aqui mostrando como é dura a realidade de uma criança que ela é criada nesse ambiente de violência e olha que ponto as coisas podem chegar. Luciane, como que a gente deve, então, seja no momento seguinte, ou no outro dia, ou mais adiante, conversar sobre esse assunto com os nossos filhos? Porque, às vezes, ao conversar, a situação só piora, né? Acaba que o pai ou a mãe continua colocando um contra o outro. Esse é o cuidado que a gente tem que ter, né, Roberta? Se vai conversar, que a conversa seja esclarecedora de algumas questões e coisas até sem explicação, porque a violência não tem muita explicação, né? É bem até complicado falar do assunto, porque não deveria acontecer, mas que seja conversado no sentido de tentar minimizar a responsabilidade da criança sempre, falar, olha, você não tem culpa de nada, papai e mamãe brigaram por isso, por aquilo, né? E também, Roberta, muito cuidado de não jogar a criança contra o outro, que não é uma disputa, isso só vai fazer mal para a criança. A gente teve aí, né, um relato muito forte aqui das consequências que podem acontecer por conta da violência doméstica. Então, não é uma brincadeira, é uma coisa muito séria, né, que acontece aí o tempo todo e não deveria acontecer. Então, essa conversa tem que ser no sentido de preservar a criança, de falar assim, olha, a gente vai resolver, sabe? Meio que tentando afastar a criança desse ambiente, não colocá-la dentro para tentar resolver, você quer ficar com o pai, você quer ficar com a mãe. Pai e mãe vão ser pai e mãe para o resto da vida. Por mais que pai e mãe se separem, os laços, né, de parentalidade não se rompem. Só os de conjugalidade, parentalidade, eles permanecem. Então, isso precisa ser respeitado. E a gente já viu aqui vários casos de pais que acabam colocando, né, a criança no meio do fogo cruzado. Porque aconteceu a confusão, aí no dia seguinte, um exemplo, a criança está conversando com o pai, você está conversando com seu pai, então fica para lá, não quero papo com você, ou então está conversando com sua mãe, também não quero papo com você, a criança não tem nada a ver com isso. Se não dá certo, se resolve de maneira civilizada, uma conversa entre adultos, né? Deixa eu voltar a falar com a Leila, para ver como que ela também, no momento seguinte, como que você conversava com o seu filho, Leila? Na verdade, procurava soluções, né? E não adiantava eu não falar nada com ele, porque ele vivia violência. No entanto, que eu vejo meu filho hoje como um herói, porque ele viveu esse momento difícil, mas ele não deixou os irmãos dele passar por isso. E hoje ele é como se fosse o pai dos meus filhos. Um tem 19, a outra tem 17, e o mais velho tem 29. Então, o mais velho, ele realmente, além de ter me dado força, me dado apoio, ele tomou uma maturidade muito cedo e realmente ele entrou num momento assim, de herói que conseguiu ajudar e mudar a nossa vida, né? E hoje a gente vive uma vida assim muito tranquila, muito calma. Nós somos amigos, todos nós sentamos, todos nós conversamos. E foi uma fase muito difícil, muito complicada, mas com muita luta nós conseguimos vencer. Valeu a pena, né, Leila? Com certeza. Valeu a pena, porque na verdade os agressores deixam a gente numa situação de dependência emocional. Imagine uma mulher que sofreu um acidente e estava numa cadeira de roda impotente, não tinha como fazer. Então, é uma hora que você tem que tomar uma atitude e acreditar que aquilo vai dar certo, sem apoio de ninguém. Foi muito difícil, né? Então, e você ouviu seu filho falar assim, não, eu vou te ajudar a tomar conta dos meus irmãos com 10 anos de idade, é uma força muito grande que nasce em nós. E a gente acredita mesmo, acredita em Deus e que tudo vai dar certo. E é assim que as coisas funcionaram aqui em casa. E graças a Deus, através de uma atitude, de um passo à frente, hoje nós temos paz e nós somos livres, né? Eu gosto muito de usar essa palavra livres, porque a liberdade eu acho que é o ápice de toda essa história, né? A liberdade é tudo. São depoimentos muito fortes, né? Tanto da Leila quanto da Lenir também, que participou aqui com a gente. Agradeço imensamente a participação de vocês. Mas antes, só para finalizar, Zedu,
sobre o fato da criança ser ouvida em depoimento. Isso é uma determinação que vem da onde? A mãe, por exemplo, pode pedir, eu queria que meu filho fosse ouvido. Pode pedir, pode indicar, mas isso é sempre uma decisão judicial. O juiz que determina quais as provas que vão ser produzidas no processo a partir da sua necessidade. E quando há crianças envolvidas, essa avaliação é feita de forma muito criteriosa. Provavelmente, por isso que no caso específico da Ana Hickman, antes de se fazer o depoimento especial, o juízo determinou uma outra forma de escuta, até para saber se aquela criança ou adolescente estava pronta para participar de uma audiência. E essa outra forma de escuta com outras ferramentas, provavelmente mais lúdicas, mais agradáveis e mais leves para a criança. Então, assim, ouvir criança em juízo, por favor, em última instância, eu peço até aos meus colegas advogados que evitem isso na medida do possível, só quando não tiver outro jeito, vamos preservar. É nosso dever também, como advogado, preservar as nossas crianças. Entendeu, Roberto? E tem uma idade mínima, Edu? Você não tem uma idade mínima, efetivamente. Você tem uma gradação de formas de escuta até 7 anos, depois de 7 anos até 12 e tal, mas a escuta pode ser feita e a lei vai determinar quais são as ferramentas adequadas para a escuta, vai passar pelo crivo do juiz, do Ministério Público, que vai decidir o que vai ser feito. Tá certo. Gente, obrigada pela participação de vocês, Luciano Infantini, Edu. Leni, você sempre muito querida aqui com os nossos telespectadores, trazendo esse relato de uma mãe que fez de tudo, né, para tentar ter paz na vida, mesmo que isso custasse a sua própria paz, não é verdade? Mas, graças a Deus, eu tenho minha filha moça que superou isso e hoje ela é uma boa profissional, trabalhadeira. E aconselhei ela a fazer as pazes com o pai. Vai lá, procura seu pai, você ama seu pai, não tem nada a ver. Eu e ele, não tem nada a ver. Então, ela procurou, hoje ela está mais feliz, mais tranquila. E eu também, graças a Deus, estou mais feliz. Eu só não consigo mexer nesse assunto porque perdi meu filho, mas do resto está tudo bem. Só alegria. Obrigada, viu? A gente agradece imensamente, tá?